Provavelmente ao longo da sua carreira, você já deve ter passado por alguma entrevista, não é? Seja online ou presencial. É neste momento que você precisa evidenciar que você conhece e tem domínio sobre o assunto que é pedido. Bom, nosso tema de hoje é marketing pessoal em processo de seleção. Eu sou a Marília, faço parte do time do Inconformados e vou falar de RH com você. Vamos lá? Aí vão algumas dicas para te preparar antes da entrevista, né? E ao longo dela. Então, a primeira dica, hein? Anota aí. Como a entrevista nada mais é do que uma venda, a gente está falando de marketing pessoal, né? E por que marketing é um processo de seleção? Você precisa se vender. Então, para você se vender e o outro entenda que você tenha as competências, tenha os requisitos necessários, você precisa se preparar antes, como se fosse uma etapa importante. Então, para te dar domínio, tenta anotar o que você tem de conhecimento relacionado ao que é pedido na vaga. Por exemplo, no meu caso, eu faço avaliação de pessoas, então eu preciso já conhecer isso. Eu vou anotar mesmo, anota. Onde eu tive a experiência com isso, de repente um resultado bacana que eu tenha tido, né, uma entrega legal que possa me diferenciar ou dar mais evidência para aquilo que eu conheço. E aí você vai anotando. Relaciona os requisitos e o que você tem de bagagem. Segunda dica. Parece bobo, mas as pessoas esquecem de pesquisar o que a empresa faz, ou o segmento, ou se você for trabalhar unicamente para uma pessoa, você precisa saber o segmento, o ramo, enfim, o que ela vende. Isso, caso você não saiba e o recrutador te questione, dá ideia de desinteresse. Como cada detalhe no processo de seleção conta, não vacila, hein? Pesquisa antes, já anota e vê de repente alguns diferenciais, até de empresas concorrentes. Isso com certeza vai te fazer ganhar pontos. A terceira dica é como que eu me visto, né? Há muitas dúvidas sobre isso, fica calmo, é mais comum do que você imagina. Você tem algumas alternativas. Ou você pode questionar o recrutador, né, em relação a como as pessoas normalmente se vestem nessa empresa, ou pesquisar em algum lugar, perguntar para algumas pessoas que já trabalham, ou se você não quer questionar o recrutador, você pode ir de uma maneira mais convencional. Uma calça preta, uma coisa mais sóbria, ou você pode usar um jeans, mas com alguma coisa um pouco mais formal. Isso tudo vai depender do que a gente chama de cultura da empresa, né? O jeito que as pessoas normalmente vivenciam lá. Então, você tem essas duas oportunidades. Ou você questiona alguém para ter um pouco mais de informação, ou você vai de um jeito mais padrão. A quarta dica, a gente está quase lá na entrevista, hein? É como que eu me preparo. Então, caso a entrevista seja presencial, programe-se para sair com antecedência, veja o deslocamento, já programa um tempo em relação um pouco a mais, né, para chegar lá sem muito atraso ou em cima da hora. Programe o sono, então tem uma higiene do sono, a gente falou sobre isso em alguns vídeos de saúde mental. Conduza o seu sono para você ficar um pouco mais tranquilo. É um momento de ansiedade, a gente sabe disso. Então, para você conseguir se controlar um pouco mais, tá? Além disso, já caso seja a entrevista online, teste antes todos os equipamentos, áudio, vídeo e também as plataformas que você eventualmente vai usar, tá bom? Isso já te dá também uma confiança além do que a gente já mencionou anteriormente. Chegamos na quinta dica. E qual é o momento da entrevista? Antes de mais nada, fica calmo. Você já conhece o assunto, já evidenciou tudo que você tem de bagagem. A gente sabe que a ansiedade nesse momento bate, né? Mas não é momento de pânico. É momento de você fazer aquela venda, lembra? Então, mantenha calma. Além disso, alguns pontos de atenção, tá? A gente sabe, logicamente, que você está ansioso, sabe que você está sendo avaliado, mas cuidado com algumas coisas. Por exemplo, quando for questionado para você, tente ser o mais claro, objetivo, mas sem ser muito raso.
fale o necessário. Coloque todos os pontos que você tem de conhecimento. Cuidado com a prolixia, né? Para você não falar muito e não se aprofundar em nada. Então, tome cuidado com os extremos. Falar de pouco, né? Ou falar muito. Então, esses são os pontos de atenção. Além disso, não interrompa o entrevistador e fale quando for necessário. Isso pode pegar muito mal. Mas você interrompa alguém, dá um indício de arrogância. A gente não quer isso nesse momento, não é mesmo? E por fim, claro que a gente aqui conta com pessoas que estão dentro das suas áreas ou buscando, né, uma recolocação, com a oportunidade de escolha. A gente sabe que tem pessoas que também não estão neste momento, ou por recomeços, ou por estarem desempregadas, ou até mesmo por ser o primeiro emprego. Naturalmente, nestes casos, a ansiedade ela acaba extrapolando um pouco mais. O que eu sugiro é busque grupos de apoio, os famosos networking, que nada mais são que pessoas que possam te auxiliar, ou numa recolocação, que aí a gente conta de repente com grupos, ou pessoas relacionadas à área de RH, ou até amigos e familiares que possam te dar apoio neste momento onde a sua ansiedade está um pouquinho mais elevada. E mesmo assim, aqui também vale uma provocação. De repente é o momento de você se reinventar, ou de uma forma de empreendimento, ou uma nova área. Eu não vejo o copo vazio. A gente sabe que a ansiedade é um pouco mais avançada nestes casos, mas também é uma oportunidade de reinvenção. De qualquer forma, agradeço você ter partilhado aqui comigo. Se puder, fica em casa e conta com a gente para os próximos conteúdos. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!